Shalom, bom dia. Vamos para o devocional da manhã? Glória a Deus. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 18. Diz assim: porque eu considero que os sofrimentos deste tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória que há de ser revelada em nós. O apóstolo Paulo encorajando aos irmãos e irmãs, os cristãos convertidos em Roma, a permanecerem firmes e inabaláveis na fé, mesmo mediante as circunstâncias difíceis que eles estavam passando. Por isso ele diz: porque eu considero que os sofrimentos deste tempo, então naquele tempo eles já estavam sendo perseguidos, já havia uma perseguição contra a igreja, contra os cristãos, e era uma perseguição também severa, ao qual eles tinham que usar código para se comunicarem, sinais, eles tinham que se esconder, eles tinham que perseverar, eles tinham que testificar que eles são cristãos com a conduta deles, com as decisões deles. E Paulo fala que eles não tinham que ficar olhando para os sofrimentos, mas sim lembrar da glória que ia ser revelada neles. A glória de serem testemunhas de Jesus Cristo e a glória de se encontrarem com Jesus Cristo quando ressuscitassem. De chegar no reino eterno de Deus e encontrar Jesus Cristo ouvindo Ele dizendo: sejam bem-vindos, filhos do meu Pai, porque vocês me adoraram, porque vocês não negaram o meu nome, porque vocês permaneceram firmes e inabaláveis, crendo no meu amor. Então, nós não temos que ficar tristes por causa dos sofrimentos que estamos passando momentaneamente. Essa leve e momentânea tribulação, esse leve e momentâneo sofrimento não se compara com a glória de Deus que há de ser revelada em nós e através de nós. Através do Espírito Santo que habita em nós e pela nossa fé, crendo que a glória dele está em nós e há de ser revelada. Há de ser revelada principalmente na eternidade. Os sofrimentos que nós estamos passando, que iremos passar também, não se compara. Nós não temos que olhar para os sofrimentos. Não podemos deixar com que as coisas externas interfiram no que está interno. O que está interno é maior e mais poderoso do que está externo. E nós temos que permanecer firmes e inabaláveis nessa eternidade que habita em nós, que é o Espírito Santo. Porque eu considero que os sofrimentos deste tempo presente não são dignos de serem comparados com o peso da glória que há de ser revelada em nós. Não olhe para a tribulação, não olhe para os sofrimentos, não olhe para as perseguições, olhe para a eternidade. A glória que há de ser revelada, a cavode de Deus que há de ser revelada em nós para toda a eternidade. É maior do que tudo e qualquer coisa. E isso habita em nós, por intermédio do Espírito Santo. O apóstolo Paulo está encorajando ao povo de Roma, os irmãos e irmãs convertidos em Roma. E hoje o Espírito Santo te encoraja também a permanecer feliz, livre, leve, avivado, fortalecido por intermédio dessa esperança chamada Jesus Cristo, dessa fé revelada em nós, que é Jesus Cristo. Amém? Não olhe para os momentos, para as circunstâncias. Lembre-se do que habita em nós. O apóstolo Pedro também fala: maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Maior é o que está conosco do que está em nós. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Fica com essa palavra que irá te fortalecer. Não olhe para os momentos. Também não olhe para as circunstâncias, para os tropeços. Não olhe. O apóstolo Paulo aqui no capítulo 8, no versículo 1, fala: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Segundo o Espírito é a vontade de Deus. Andar segundo o Espírito é andar segundo a vontade de Deus. Andar segundo a obediência a Deus.
sendo sempre obediente e crendo que Ele está conosco e está em nós. Amém? Glória a Deus. Darei a bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê paz. Darei a bênção apostólica também. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Shalom. Deus te abençoe. Glória a Deus.